Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos, né, a esse evangelho de hoje, esse evangelho muito especial, no qual a gente vai trazer um tema bastante interessante, onde todos nós possamos refletir. Primeiro, tanto eu e a Gabriele gostaríamos de pedir desculpa para vocês referente aos evangelhos. A gente teve que passar por uma mudança de casa, né, e a gente não conseguiu trazer os conteúdos de evangelho. Porém, agora, como a gente já mudou, já colocou as coisas em ordem, a gente não pretende parar de trazer o evangelho. Sei que muita gente pediu, né? E a gente pede desculpa, né? Mas a gente tinha esse processo de mudança também, referente a trabalhos também. A gente teve que dar atenção a outro projeto no momento e não conseguimos trazer os vídeos de evangelho no lar. Mas agora voltaremos sim, tá, pessoal? Publicar o evangelho toda quinta-feira às 8 horas. Então pode marcar na sua agenda, pode chamar a família inteira para fazer com a gente, porque não podemos parar com esse projeto. Eu sei que é muito importante para vocês fazer o evangelho conosco. Muitas pessoas às vezes só tem esse dia da semana, tá aprendendo a fazer ainda. Então, assim, por vocês a gente não vai parar. Antes de iniciar o evangelho no lar, a gente gostaria de passar algumas orientações, uma maneira mais correta, né, de se fazer o evangelho. Então, assim, eu peço a todos que prestem atenção nas regrinhas que a Gabriele vai falar agora, que aí você já vai implementando já antes da gente iniciar mesmo com a leitura do evangelho, tá? Então, preste atenção no que ela vai falar agora. Pessoal, para fazermos esse evangelho no lar, eu peço a todos que antes de iniciar, pegue primeiro um copo com água ou uma jarra, tá, pessoal? Se vocês tiverem mais pessoas, peguem uma jarra ou um copo para cada um, porque no final do Evangelho no Lar, nós vamos fazer a oração de fluidificação da água, tá? Essa água fluidificada, o que seria? Seria uma água com energias benéficas, tá? Que nos auxiliam no nosso bem-estar, tá? Físico, mental, espiritual. E também, se você vai fazer esse evangelho com mais pessoas da sua família, por favor, vão lá chamar as pessoas, se reúnam em volta de uma mesa, no sofá, em um lugar confortável para vocês, tá bom? Se você for fazer sozinho, também não tem problema, tá? Só peço que daí você procure avisar o restante da família que você precisa de silêncio, que você está num momento ali de devoção a Deus, que você necessita de um ambiente tranquilo, tá? E não ser interrompido. Pessoal, como funciona esse evangelho? Antes de iniciar a leitura do texto, a Gabriele vai fazer uma oração. Essa oração é para pedir proteção ao plano espiritual, não só para nós, mas para vocês também. É um momento nosso de conexão e abertura para os bons espíritos entrarem na nossa casa e participarem também dessa reunião conosco. Após a prece, a Gabriele vai fazer a leitura, né, do evangelho de hoje, do texto na qual a gente vai abordar e vai conversar. Ela vai mostrar o evangelho. O evangelho no lar, pessoal, caso você tenha o evangelho, a Gabriele vai falar certinho onde se encontra o trecho no qual ela vai ler, né? Caso você não tenha, quiser acompanhar pela leitura dela, não tem problema nenhum. Também tem na internet, tem como baixar também. E caso você queira adquirir, a gente vai deixar na descrição desse vídeo mesmo o link, né, da onde a gente comprou o nosso evangelho no lar. Depois da leitura, a gente vai tirar nosso tempo para reflexão. Porque qual a ideia do evangelho? O evangelho, ele é um momento que serve para estudo, não é apenas a leitura do texto em si, mas sim que a gente possa tirar conclusões ali para poder aplicar esse ensinamento na nossa semana. O intuito do evangelho é fazer que a gente saia com maior conhecimento e que a gente possa transformar esse conhecimento em sabedoria na nossa vida, nos nossos hábitos diários, nas nossas atitudes, na maneira de agir com o próximo. Então, assim, tanto eu e a Gabriele, a gente vai dar nossas opiniões, tá, sobre o texto lido, e eu peço também a vocês, vai chegar um momento que a gente vai falar para pausar o vídeo e você ter sua própria reflexão. Ah, mas eu estou sozinho. Se você estiver sozinho, fale em voz alta, porque muitas vezes você está sozinho pelos seus olhos, né, fisicamente. Mas quando a gente está fazendo o evangelho no lar, como eu expliquei, a gente não está só. Os mentores espirituais estão ali. Então é muito importante falar sua própria reflexão em voz alta. Se você tiver com mais membros da família, é só debater entre vocês. Mas é muito importante ter esse tempo para vocês debaterem. A ideia do Evangelho no Lar é essa. É ter essa troca de ideias para que possa gerar mais conhecimento e sabedoria para ambos que estão
participando do Evangelho no Lar. Após, pessoal, tá? Esse debate que vocês vão ter, essa troca de ideias, voltem para o vídeo, porque a gente vai pedir a fluidificação da água, tá? Pelos espíritos, e também para a prece final, onde a Gabriele vai fazer o encerramento, a prece, para finalizar o Evangelho de hoje, tá bom? Então seguem essas orientaçõezinhas aí, antes da gente iniciar. Pessoal, vamos iniciar o Evangelho, tá? Então agora para o momento da prece, eu peço que vocês fechem os olhos, pensem em Jesus, pensem em Deus, elevem o seu pensamento à espiritualidade, para que essa reunião seja muito proveitosa e benéfica a todos. Jesus, Senhor de nossas vidas, rogamos a Ti que abençoe este momento de estudo e reflexão do Teu Evangelho de luz. Envolva-nos com Tuas doces vibrações. Inspire-nos, Mestre, auxilie-nos o entendimento e, acima de tudo, mostre-nos o caminho do bem, para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que hoje possamos, ao fim de nossos estudos, estarmos mais enriquecidos em nossos conceitos doutrinários, para que possamos colocá-los em prática no dia a dia de nossa existência. E assim, Mestre Jesus, em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga e responsável por este trabalho de amor, mas sobretudo em nome de Deus, iniciamos os estudos de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Meus amados, eu vou dar agora as informações da leitura de hoje, tá? Onde que tá o texto, o capítulo, qual o nome do texto, certinho, tá? O texto de hoje, ele se encontra no capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O nome do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Vai ser o tópico Perda das pessoas amadas, mortes prematuras, tá? A gente não vai ler o item inteiro, tá, pessoal? Mas ele foi escrito por Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em Paris, no ano de 1863. É o item 21. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal, a sábia previdência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis ao último plano. Bom, pessoal, muito interessante esse texto lido, né? E ele é um texto que é uma coisa muito cotidiana na nossa vida. Quantas vezes a gente vê várias pessoas, às vezes falando que Deus é injusto, porque isso foi acontecer comigo, ou como o texto mesmo está falando, no sentido da perda de um parente.
Eu particularmente também já pensei assim, antes de adentrar muito, né, sobre a espiritualidade, antes de estudar, trabalhar com mediunidade. E hoje eu consigo compreender muito bem que Deus ele é extremamente justo. E isso é devido muito aos conceitos que o Espiritismo ele nos trouxe, né? O Espiritismo, como ele fala, ele é a doutrina consoladora. O Espiritismo ele veio para nos mostrar que a morte não existe. Porque quando a gente fala o que é a morte? A morte aqui na Terra é vida no plano espiritual. O Espiritismo ele nos mostra que todos nós aqui estamos encarnados com um propósito, que aqui é uma grande escola e um grande aprendizado, e que cada um tem um aprendizado que o espírito necessita passar. Então, quando a gente vê, mas pessoa morreu cedo, não, ela não morreu cedo, ela cumpriu o seu propósito reencarnatório. A gente precisa entender que nós não somos seres materiais, somos seres espirituais. Por isso a gente não pode se apegar aqui na Terra, porque aqui não é a nossa verdadeira casa, aqui não é a verdadeira vida, né? A nossa vida é o plano espiritual. A gente passa mais tempo no plano espiritual do que passa mais tempo aqui. A gente tem essa ilusão que não. Um processo de reencarnação demora, né? Tem situações de pessoas, né, que acabam reencarnando mais cedo, mas entre uma reencarnação e outra, se a gente for contar o tempo de quanto a gente passa no plano espiritual, é muito maior que a gente passa em energias mais densas, né, em planos mais densos, né? E o Espiritismo ele é incrível porque ele tira esse peso da morte. A gente começa a compreender as coisas como de fato elas são. A gente começa a compreender que cada coisa que nós passamos tem um propósito. Aí quando acontece algo, a gente até brinca, certeza que é alguma coisa de vida passada. Mas acaba sendo. E o Espiritismo ele nos faz isso, faz a gente ter essa compreensão sobre a vida após a morte e faz entender que não tem esse elo de divisão. Igual as pessoas às vezes não gostam nem de falar a palavra morte. Tem pessoas que você fala morte, ela faz até o sinal da cruz, é algo como errado. Como é errado falar algo que você vai passar. A gente não pode ter medo de falar da morte. Eu particularmente, eu e a Gabriela, a gente fala todos os dias. A gente vive no plano espiritual o dia inteiro, basicamente. Né? No sentido de falar de espiritualidade o dia inteiro, 24 horas. E às vezes é aquilo de você falar alguma coisa sobre morte. Não pode. E a gente não pode ver assim, a gente não pode ver a morte como medo. A morte é libertação para o espírito. E eu sei que um dia todos nós vamos ter que lidar com essa etapa. Seja com nós mesmos ou o outro lado, né? Que a gente vai ter que vivenciar, que é ter esse laço rompido temporariamente com algum familiar. E quando algum familiar desencarnar, gente, saiba que isso é um processo normal. Aquela pessoa ela não deixou de existir. Aquele espírito não deixou de existir. Muitas das vezes que a gente vê muito o que acontece, às vezes o espírito está do lado da pessoa e a pessoa está lá. Então, assim, é acordar para a vida, vamos buscar conhecimento, vamos cada vez mais entender que não tem essa diferença entre vida e morte e que sim, são fatores que todos nós precisamos passar para o nosso aprimoramento espiritual. Então, para que tanto esse medo? Para que tanto esse medo de conversar sobre a morte? Para que tanto esse medo quando alguém parte? Por isso, gente, busque conhecimento. A doutrina espírita, ela nos conforta, ela nos ilumina, ela nos mostra um caminho onde não existe morte. Mas e sim, só existe vida. Meus amados, isso que o João falou é verdade, tá? Eu, particularmente, nunca passei pela experiência de perder alguém próximo. De perder não, né? De alguém ter desencarnado próximo a mim antes de eu conhecer a doutrina espírita, tá? Quando os meus avós desencarnaram, eu já conhecia a doutrina espírita, orei por eles. É claro que a gente fica triste, tá, pessoal? A gente não é de ferro, você sente a dor da saudade, você sente porque você vai estar separado temporariamente daquela pessoa. Eu sou uma pessoa muito emocional, eu choro muito fácil, então eu chorei sim quando a minha avó desencarnou, quando meu avô desencarnou, mas eu orei por eles. E isso é uma coisa que eu aprendi com o Espiritismo. Graças à doutrina espírita eu tive essa visão da vida após a morte. E é isso que esse texto quis nos falar, que Deus ele é muito mais amplo do que o que a gente pode pensar dele. No próprio livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta o que é Deus e os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema e que a maioria de nós não consegue compreender isso na nossa pequena consciência.
Mas pensar que Deus, como o próprio texto diz, ele tiraria um ente querido seu por capricho, é muito pequeno, é muito egoísta, é algo que nós faríamos e não Deus. Porque cada um de nós tem uma bagagem antes de reencarnar. E essa bagagem, muitas vezes, quase sempre, é de débitos, de coisas ruins que fizemos. E todos temos que quitar, nos equilibrar com o universo. E esse equilíbrio muitas vezes vem de experiências dolorosas que a gente tem que passar aqui para aprender, para tirar um proveito e entender que aquela situação ruim que ocasionou essa consequência, que a gente não tem que fazer ela de novo, que não precisamos ir por aquele caminho. E por isso é muito importante a gente ter esse conhecimento da vida espiritual e da lei de causa e efeito, Porque quando alguém vai cedo, quando um espírito desencarna cedo, não é punição, é porque aquele espírito já viveu o que tinha que viver aqui, ou porque ele está indo por um caminho que ele não deveria seguir. Muitas vezes, com as psicografias, nós vemos, que quando o espírito está saindo muito fora do roteiro, o plano espiritual decide encerrar ali o plano dele por consequência das atitudes dele. Então, vamos começar a enxergar a morte de um jeito diferente. A morte, ela não é o fim, ela não é ruim, tá? A morte, ela é algo natural que todos vamos passar. E quando alguém desencarnar da sua família, se você está aqui vendo esse vídeo pela primeira vez, comece a estudar a doutrina espírita para que você possa ter essa compreensão do que é a morte. Então, meus amados, vamos começar a olhar para a morte de um jeito diferente. Comecem a estudar sobre a vida após a morte. Agora, eu vou pedir para vocês que vocês tirem um momento de reflexão de vocês, pausem o vídeo, discutam entre si sobre o texto lido. Se precisar, volta na parte que eu estava lendo o texto para tirar as suas próprias ideias, tá bom? E daí vocês voltam para cá, para o vídeo, para escutar a prece da fluidificação da água e a prece final. Agora, meus amados, fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus, elevem o pensamento a Jesus e pensem que a água de vocês agora está recebendo os bons fluidos dos bons espíritos, fluidos salutares, fluidos de cura. Senhor Jesus, bons espíritos amigos que aqui estão, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Agradecemos de bom grado os bons espíritos amigos que vieram comunicar-se conosco nesta reunião, nos orientar, nos intuir, nos abençoar. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Gratidão, que assim seja.